Olá, eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando a 4ª temporada do UX Play Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje, os nossos convidados são o professor Jacob Raul Hoffman, que é professor e coordenador do curso de jornalismo aqui da Universidade de Caxias do Sul, e também o jornalista Alessandro Valim. E o nosso bate-papo foi sobre jornalismo e democracia. Acompanha aí que foi muito legal. Então, pessoal, vamos já assim, de início, direto no ponto, na questão, que é o jornalismo e a importância dele, o papel dele para a sobrevivência da democracia, como um todo. Acho que podemos fazer uma troca aqui, professor Jacó? Eu lembro que, em muitas situações, a imprensa e o jornalismo se entende como o principal, talvez, agente dentro do processo da publicação de informações e notícias, e aí dentro a pessoa do jornalista ou da jornalista, a imprensa comparada ao quarto poder, ou considerado o quarto poder, aquela que estaria vigilante ou fiscalizando os outros três poderes. É uma figura que ajuda a entender, embora ela talvez não dê conta de toda a relação que deva acontecer. Mas, sem dúvida, qualquer autoritarismo dos outros poderes, a imprensa e o jornalismo têm um papel muito importante, porque é o olhar, é a vigilância, é a voz, é a publicação da sociedade. É alguém que investigou, é alguém que está trazendo fatos ou realidades da vida, da sociedade ou desses outros três poderes que são necessários serem conhecidos e, ao mesmo tempo, tomadas decisões sobre eles. Então, sim, ela acaba se tornando a imprensa, o jornalismo, necessário para a boa vivência, a boa harmonia, o bom funcionamento da sociedade como um todo, considerando esse tipo de organização dos três poderes e, evidente, a sociedade democrática e evitando, assim, ou vigiando para que não se caia em um autoritarismo. Eu diria que, indo pela mesma linha do Jacó, que o jornalismo, ele inclusive, para mim, ele é uma peça fundamental para o que a gente tenha, como se entende hoje, um regime democrático. Aquilo que a gente vive hoje no Brasil, vive na maior parte do hemisfério ocidental, esse regime democrático de eleições livres, de eleições universais, de controle da sociedade sobre o poder do Estado, dos poderes que oficialmente constituem o Estado, eu digo que isso não é possível sem um jornalismo livre. É uma condição básica. O jornalismo hoje, e o poder de participação popular, o poder fiscalizatório que o jornalismo tem, de expressão da vontade popular, ele é uma condição básica, inclusive, para os regimes democráticos. Ele, além desse papel de fiscalização e do teórico quarto poder, ele talvez cumpra realmente na prática esse papel, porque ele é, sim, fundamental. Sem ele, não existem, elas se tornariam disfuncionais as democracias, porque cedo ou tarde as coisas descambariam. Então, uma imprensa livre, uma imprensa democrática é fundamental para esse tipo de regime que a gente vive, e tão prova isso que e a gente tem exemplos ao redor do mundo, de países que viviam, digamos, um certo grau de democracia e tal, e caminham aí para regimes mais autoritários, um dos primeiros, se não o primeiro alvo, é a imprensa. Quem é contra um regime democrático sabe perfeitamente disso e ataca justamente a imprensa num primeiro momento ou num dos primeiros momentos, cada um com a sua particularidade. Então, acho que isso por si só baseia, digamos, isso que a gente vai conversar aqui. Aproveitando, Jorge, Claro. esses regimes autoritários, e também já se tornou até algo comum em falar que quando há uma guerra, a primeira vítima é a verdade, Mas a verdade ou a livre comunicação, ela acontece antes de começar a guerra. Já há uma versão sobre o motivo da guerra antes do primeiro ataque. Isso tem acontecido frequentemente. Primeiro já se larga uma justificativa do porquê que vai acontecer esse ataque, do porquê que vai acontecer essa guerra, e normalmente aí está comprometendo
seriamente a questão A guerra da começa verdade. antes, a narrativa começa A a ser construída antes. Ela começa antes. E quando se fala de democracia, então tem a questão, a expressão maior sempre é lembrada são as eleições, né? São as eleições livres, universais, etc., como se batalhou muito para que acontecesse, mas também a democracia é um processo. Ela não se esgota nas eleições. A democracia, e a qual o jornalismo, a qual a imprensa tem que estar engajada, a democracia tem que ser entendida também como acesso às condições de vida, né, como um Estado que proporciona condições básicas para todos os cidadãos. Perfeito. Né, para todos os cidadãos. E aí também a imprensa entra e, claro, normalmente a gente pensa a imprensa já num âmbito, num nível nacional, internacional. Mas é sempre necessário recordar o nível local, o nível regional. Aqui está o Alessandro, que representa muito a imprensa local e regional. O quanto isso é importante, porque para as pessoas é importante o acesso à escola, o acesso à saúde, né, o acesso ao saneamento básico. Isso é democracia. É votar, mas é conseguir, então, ter uma democracia não meramente representativa, mas uma democracia real, uma democracia participativa, no sentido de agir em certos momentos, né, como as eleições, mas também de poder participar dos benefícios do país Claro. e da sociedade. E agora, claro que a gente traz também, diante da fala de vocês, a questão da importância, dentro desse contexto, né, professor Jacó e Alessandro, a questão da educação da população, né, para que se possa também ter um pensamento crítico mais profundo e possa se entender também o papel da imprensa, né, e como dos próprios governos, sendo que recentemente a imprensa tem sido muito questionada, né, não querendo polemizar aqui, Alessandro, professor Jacó, mas é importante a gente trazer também essa questão, né? Como que vocês observam esse momento do jornalismo? Claro que ele está ligado também a questões políticas, né, profundas aí de polarização. Mas como vocês entendem e percebem o jornalismo dentro dessa democracia que nós estamos falando, né? Porque a crítica também faz parte, né? O questionamento ao trabalho da imprensa, a análise do trabalho da imprensa, ele é fundamental, não é esse o problema. Uhum. Até porque a imprensa falha também, ela é feita por seres humanos, ela eventualmente pode ser permeada por algum interesse econômico, ela tem que ser também, dentro desse... A democracia vale para todos, né? Então, Claro. dentro desse contexto, ela também tem que estar sob vigilância da sociedade e vendo se realmente cumpre aquele papel que se espera dela. Então, não é esse o problema. O problema que eu tenho visto nos últimos tempos, Jorginho e professor Jacó, é uma tentativa, muitas vezes, de desqualificação da importância da imprensa. Não contestar o fato A ou B, o jornalista A ou B errou aqui, a posição essa. Não é isso, normalmente. Isso é saudável, se houvesse. E quando acho que é importante. É uma tentativa de descaracterização, em geral, do trabalho da imprensa, para que algumas outras questões ou algumas outras plataformas mais controláveis possam servir de fonte a determinados grupos ou a população como um todo. Eu acho que a questão ela é um pouco mais ampla da questão do dia a dia, da análise que a imprensa tem que passar. Isso não é um processo só brasileiro, é um processo mundial. Perfeito. Uhum. Isso não é um processo recente, isso em outros momentos aconteceu também. As circunstâncias de agora, da quantidade de possibilidades de informação que as pessoas têm, o imediatismo, né, que foi trazido aí por algumas plataformas, isso facilitou esse processo, digamos, de tentativa de uma descaracterização do conceito da imprensa. Então a gente vive isso de uma forma mais acentuada hoje, mas não que não acontecesse no passado, em outros momentos. As fake news, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, elas já aconteciam desde sempre, né? Uhum. Agora elas têm muito mais plataformas para se disseminar, então elas ganharam um poder, mas isso já existia. Mas acho que, em geral, usando o nosso exemplo brasileiro, o jornalismo tem dado algumas respostas boas, se reinventou, se reencontrou em alguns aspectos e tem dado algumas boas respostas. Alguns caminhos ainda ele vai ter que encontrar. Mas eu acho que o que tem mais é isso, né, Jacó? É um clima de alguma tentativa geral de descredibilização da imprensa por motivos vários aí que a gente pode analisar, né? Professor. Eu lembro sempre de um político, não vou citar o nome para evitar que Claro. tenha julgamentos, né? Mas era um político muito engajado com movimentos populares e era
da esquerda moderada, digamos, e quando ele assumiu uma prefeitura de uma capital, alguns jornalistas que acompanhavam a trajetória, a história dele, até passaram a, digamos assim, a entrevistá-lo ou a se relacionar com maior intimidade com o poder. E ele disse, não, claramente, não, vocês não sobem no palanque. Vocês estão junto com a sociedade, vocês estão lá com o povo, né? Tenhamos essa clareza. Então, acho que a gente tem, tanto de esquerda quanto de direita, polarizações e também cobranças e comportamentos que distorcem o papel da imprensa. Isso tanto de esquerda quanto de direita. Quando está no poder, é sempre, né, a imprensa, e concordo com o que o Valim colocou, não é que ela não tenha erros, problemas, compromissos, tem, mas o jornalismo que é feito, na sua grande maioria, quantidade e qualidade, ele é um jornalismo que está no seu devido lugar. Esse lugar que nós colocamos antes como vigilância da sociedade, dos poderes, etc. Só que agora, sobretudo com o período que vivemos, das redes sociais, a imprensa acaba tendo mais uma tarefa que é conferir, certificar-se, fazer todo o papel de fiscalização das próprias redes sociais, né? Ver isso aqui é fake ou é verdade, né? Creio que passamos um momento inesperado, trágico, mas que para o jornalismo ele foi um desafio que a imprensa brasileira respondeu com grande competência. O momento da pandemia. Foi aonde a população pôde buscar uma informação real de números, de ciência, do que estava acontecendo e de como poderia solucionar esse problema, o que deveria fazer. Foi na imprensa que ela conseguiu ter essa informação. Inclusive, se não houvesse a organização dos setores de comunicação do Brasil, nós não teríamos as informações de quantas vítimas teríamos da Covid. Então isso foi muito importante. E nesse período cresceu a credibilidade da imprensa e o consumo de informação pela imprensa. Em todos os veículos, a credibilidade aumentou e também a demanda aumentou. Por exemplo, a confiança nos meios de comunicação, ela superou naquele momento crucial, na busca de informação, 50%. Onde que você busca informação confiável sobre a Covid? Imprensa. Outros veículos, aonde você confia? 10%. Você desconfia das informações que aparecem na imprensa? Menos de 10% desconfiável. Então, aí a gente começa a perceber que a própria população, num momento, infelizmente, trágico, percebeu a seriedade com que se trabalha a informação. E claro que existe, por vezes também, professor, quando traz esses dados, a impressão que se tem sem uma base de informação é, às vezes, o oposto, não é? Que quando o Alessandro Valim traz a questão das novas plataformas, você também fala da questão das redes sociais, isso parece que interferiu numa visão, volto a dizer, sem uma base de dados, mas, enfim, da nossa vivência, no trabalho da imprensa, e que tenha dificultado isso, e a gente observou durante um período, e ainda acontece isso, não é, Alessandro e professor, diante dessa polarização política que existe no país. Tu observa dessa forma, professor, você também, que as redes sociais, apesar de trazer essa democratização, né, da informação, prejudicou em muito, talvez, a imprensa, ou não? Não é que prejudicou, porque a questão é o mau uso das plataformas, né? E de qualquer plataforma. Se você pegar uma plataforma tradicional como o jornal impresso, o rádio, ou a TV, e fizer um mau uso dela, para informação, ela também vai ser prejudicial. Então, essa é a questão. A gente está aqui num formato de podcast, conversando, Exato. que é uma plataforma nova que está tentando levar debate, está tentando levar alguma coisa de informação, de algum conhecimento para as pessoas. Está sendo um ótimo uso de uma plataforma nova que, na verdade, bebe das fontes das plataformas antigas, mas que é uma amarração nova, digamos, do que está feito. Então, a culpa não é da plataforma. Essa é a questão. É o uso dela, e algumas pessoas, obviamente, viram nessas plataformas que são de
controle mais difícil, porque elas se disseminam de uma forma muito rápida, essas plataformas online. Uma rádio, por exemplo, ela tem uma concessão ao qual ela tem que responder, ela tem que prestar contas daquilo para o concessionário, que é o governo, que é a população, em última instância. Em tese, ela tem um controle maior, até mesmo sob o aspecto social. Uma plataforma de internet, seja qual for ela, se é um podcast, se é uma plataforma de vídeo, enfim, do jeito que ela for, ou um blog, ela meio que se autogere em termos de conteúdo. O controle dela é menor, não que ele não exista. A internet não é terra sem lei também, embora seja mais difícil de aplicar. Então, alguns se deram conta que eram plataformas, por serem mais maleáveis, para poder fazer usos dela com fins outros, que não fosse apenas a informação das pessoas. Então, o problema não é a plataforma em si, e sim o uso e o como isso tem que ser fiscalizado pela sociedade. Fiscalizado no sentido de que, mesmo estando na internet, mesmo estando em uma plataforma, você tem leis que você tem que respeitar. Mas a liberdade, eu posso dizer o que eu quiser. Não, você pode dizer o que você quiser desde que você não esteja ferindo o Código Penal. Isso vale para mim na rua, não é numa plataforma. Eu não posso sair dizendo o que eu quero na rua para as pessoas, em que pese a minha liberdade de fazer isso. Quer dizer, poder eu até posso, mas eu vou responder por isso. Vai responder por isso. Porque tem limites legais para tudo, inclusive para o que você vai dizer, e nem estou falando da imprensa, estou falando no nosso dia a dia. Vale a mesma coisa para a imprensa. As pessoas podem dizer o que querem, podem, mas elas têm que arcar com aquilo. Aquilo que não é verdade, que é colocado de uma forma falsa, também tem que ser devidamente controlado pela sociedade, porque é um desserviço para a sociedade. O Jacó citou a questão da pandemia, né? Exato. A gente via coisas criminosas na pandemia. Não era só desinformação, era crime contra a saúde pública, algumas coisas que a gente via. Algumas até foram punidas, outras passaram meio batido. Então tem essa questão de a sociedade se adaptar ao uso dessas plataformas e moderar isso de forma com que elas acabem sendo muito mais utilizadas para o bem, que tem esse potencial gigantesco para isso. São plataformas de internet extremamente práticas de serem utilizadas, mas que a sociedade também vai ter que aprender como fazer a modulação e um controle disso, né? Aproveitando, que vem muitas ideias, sim, né? Sim. Não consegue nem falar tudo. Volta à questão da credibilidade, por exemplo, que a pandemia talvez tenha contribuído para deixar mais explícita, né, a credibilidade. Então, mais de 50% acreditava e buscava as informações nos meios de comunicação. O WhatsApp, por exemplo, era menos de 10% a credibilidade, foi menos de 10%. Então a gente às vezes pensa que essas redes estão acabando com tudo, mas tem muito barulho e tem um fenômeno já há muitos anos estudado em comunicação que se chama espiral do silêncio. Isto é, talvez muitas pessoas não estejam manifestando, não estejam dizendo isso, aquilo, mas não significa que elas pensam aquilo que está fazendo mais barulho, aquilo que está aparecendo mais. E tem momentos que essas pessoas até dizem, não, é por aí, mas no fundo, ou numa outra roda, que elas têm liberdade para fazer e não são excluídas, não são julgadas, porque nós temos muito isso acontecendo com a questão das redes sociais, que é o cancelamento, que é o linchamento, né, etc., virtual, que as pessoas não querem se expor. Mas não significa que elas estão concordando e pensando nisso. Então, é a espiral do silêncio, que é ambígua, mas existe. Outra questão importante é o seguinte, nós temos muita propagação nas redes sociais, é de opinião. Exato. É opinião, mas não é informação, não é notícia. E aí, acho que de novo recuperamos, por trás do jornalismo tem um profissional, uma profissional, que se preparou e sabe como fazer, como proceder e tem compromissos éticos e legais. Tem limites, né? E limites legais. É uma profissão, não é uma aventura, não é uma autodeclaração. Não. É um reconhecimento que a sociedade tem através de entidades. No Brasil nós temos em torno de 40 mil jornalistas, no Rio Grande do Sul mais de 2.000, 2.100 mais ou menos. São profissionais da informação. Faz diferença? Sim. Não que os outros não possam opinar e não possam publicar, porque hoje com o celular qualquer um publica. Mas a responsabilidade, o conhecimento de como se faz,
o processo da produção, da apuração da informação. Porque a gente pensa que informação é pegar aqui e publicar. Não, é apurar. Né? É conferir. É ver, não 2 lados, os vários lados implicados. E tem às vezes, situações, e tivemos na pandemia, voltando de novo, coisas que não eram reais. Eram falsas, mentirosas, criminosas, e queriam serem tratadas como fontes legítimas. E não são. E aí tem um profissional que vai ver. Mas qualquer um pode fazer. Não, tem gente mais capacitada. A opinião é uma coisa. Agora, a produção da informação, a responsabilidade social, aí a gente pode cobrar do jornalista, que inclusive tem código de ética, tem sindicato, tem tudo. Só mais um fator assim. Mas por que é assim? Uma vez não era. Eu lembro sempre de uma comparação. Uma vez, muita coisa não era assim, né? Nós tínhamos os dentistas práticos, né? Não sei, alguém aqui já foi um dentista prático? Não. Eu não fui. Acho que não, né? Mas pode ser que lá na infância... Ninguém hoje admitiria, né? Não, mas ele não fez curso de odontologia, ele não é formado. Mas você pode ir lá. Vai lá tratar, vai lá extrair teu dente, vai lá fazer um tratamento de canal, vai, enfim, né? Não, é inadmissível. Inclusive vai haver uma fiscalização se ele está, né, exercendo legalmente. A medicina, nós temos, às vezes, profissionais por aí, né, que não são médicos, ou se dizem profissionais, não são médicos. O próprio sindicato médico, né, vai puni-lo. No jornalismo, nós estamos vivendo um vácuo legal nesse sentido e proposital, né, de não necessidade, não obrigatoriedade do diploma. Né. Só que o que tem acontecido? As empresas sérias de comunicação, praticamente todas contratam jornalistas formados. Perfeito. Profissionais, porque sabem que aí tem alguém com a formação adequada, com a responsabilidade, etc. Em qualquer plataforma. Em qualquer plataforma. Então, quando tratamos de coisa tão séria quanto é a informação, quanto é a comunicação, que é um direito constitucional, está lá na Constituição, no capítulo 5º da nossa Constituição. É um direito da sociedade, como tem direito à habitação, a trabalho, à saúde. Se reconhece a comunicação como um direito fundamental para uma sociedade democrática existir. As pessoas têm esse direito. Tem um profissional que vai cuidar disso. Em cima disso que o Jacó está dizendo e avançando também, tanto que é necessário que haja um cuidado com o que é feito e com os profissionais que estão fazendo isso, que a gente tem hoje belíssimos exemplos de trabalho multiplataforma. A questão, repito, não é a plataforma, mas sim quem está fazendo e quem está fazendo. A gente tem excepcionais programas feitos na internet, ou em blogs, ou os cortes de podcast que você vê muitas vezes no YouTube, que são feitos por jornalistas, são feitos por gente habilitada, digamos, a fazer aquele trabalho e levar aquela informação. Então, a plataforma, muitas vezes, ela não que ela seja irrelevante, mas ela é o detalhe. O conteúdo é o que tem que ser levado em conta e quem está fazendo esse conteúdo. E sobre a questão do barulho, né, o Jacó comentou, eu lembrei de um exemplo, né, um estádio de futebol. Você tem lá milhares de pessoas, mas tem uma torcida organizada que é quem faz barulho. É uma minoria dentro do estádio, mas é ela que faz barulho e pode parecer que ela represente a totalidade. Não, ela talvez possa representar a parte do pensamento, mas ela é 5%, 10% muitas vezes de quem está dentro do estádio. Vale para a sociedade isso também. Muitas vezes aquilo que parece uma coisa assim alarmante, algo que seja um pensamento majoritário, não. É de um grupo muito específico e que trabalha às vezes de uma forma muito específica para ser ouvido, para fazer valer aquele direito de ser ouvido, que é justo, que é razoável, mas que não representa muitas vezes o pensamento de toda a sociedade. Na maior parte das vezes não. Né? E agora nós temos também uma questão que é, eu acredito, psicológica, né? Emocional. Ou seja, as redes sociais trouxeram aquela questão que eu estou alinhado àquele grupo que pensa exatamente igual a mim. Então o resto... É muito importante. A bolha, né? A bolha, né? É muito importante. Jorge, você recorda um dos pontos que talvez seja um dos aspectos que ajudam a entender por que nós temos a polarização
E por que nós temos assim as bolhas e que parece que não adianta você mostrar com uma matéria, com dados, com informações, porque previamente essa pessoa já pertence a um tipo de pensamento e ela não adere de forma nenhuma. Né? Jornalista então não, né? É professor então não, é da esquerda então não, é da direita então não. É a pertença. É a pertença. Você pertencer a um grupo, você sentir-se reconhecido, ou o seu pensamento, ou a sua insegurança, encontrar segurança em ideias prontas, definidas, etc. Por exemplo, diante da fragmentação que temos de pensamento, de comportamento, a multiplicidade de expressões que nós temos na sociedade, gera insegurança. E aí, apegar-se a um ponto, né, que eu me sinto seguro, me sinto reconhecido, e ter um grupo que me legitima, ao qual eu pertenço, me dá um lugar no mundo, me dá um território. E eu não posso abrir mão desse território. Senão, então, sim, o aspecto psicológico, o aspecto da pertença, o aspecto da proteção do grupo, porque isso mexe numa questão fundamental do ser humano. Sozinho, nós estamos desprotegidos, né? Ninguém sobrevive sozinho. Então, nem que seja uma pertença virtual. E ela pode se dar por vários caminhos, né? Inclusive pelo consumo, pela identificação de marcas, identificação de partidos, identificação de religião, etc. E aqui ela encontra nesses grupos que se manifestam fortemente uma segurança. Então, temos que olhar com carinho para entender e também para tentar avançar no diálogo. Existe um livro atual que eu ia trazer, depois esqueci, né, chamado Diálogo Possível, de um jornalista, Francisco Bosco, que eu estou divulgando o livro, não ganho nada, a não ser essa condição de tentar dialogar melhor. E nós temos que encontrar caminhos exatamente de sair dessa polarização absoluta, que talvez não é tão numerosa, isso já é apontado estatisticamente, ela não é tão numerosa, ela parece muito numerosa. Ela é barulhenta. Barulhenta. Né? O estádio de futebol. Barulhenta. E se você pegasse, conseguisse fazer uma estatística, e tem muita gente que estuda isso, tá? Nós vamos ver que talvez a maioria não pertença a A, B, mas flutua. Conforme vai, eu vou. Tanto é que nós tivemos claramente gente que votou em Lula numa eleição e em outra votou no Bolsonaro. E não sei agora como votou. O mesmo eleitor. O mesmo eleitor. Então, são momentos, circunstâncias. Né? O mesmo perfil de grupos, inclusive de periferia. Então, é preciso ver com mais abertura e serenidade isso para ver toda a realidade do estádio. Né? E ver como é que está andando o jogo mesmo. Né? E que nem toda a torcida está no estádio, inclusive, né? Exato. Além da torcida organizada de quem está na arquibancada, tem todo o pessoal que não está no estádio, que também é torcedor, digamos, usando essa figura de linguagem, né, Jacó? E aí, se teve um problema, teve vários, né, mas um dos problemas da imprensa nesse momento foi dela mesma ter a necessidade de investigar, averiguar essa pauta que foi dada por esses grupos e pelas redes sociais. E ela, naquele momento, perdeu o protagonismo de conseguir eleger as pautas importantes para o debate social. Mas isso não é tudo, né? Eu acho que já estamos em outro momento, mas que houve isso pode se repetir, né? Pode ter graus de diferença, mas enfim, ainda pode estar acontecendo. Por exemplo, eu imagino as repercussões que deu a manifestação que ocorreu agora em São Paulo, na Avenida Paulista, de apoio ao Bolsonaro, em que pela primeira vez se conseguiu uma medida mais científica por um equipamento desenvolvido pela USP, por um grande pesquisador que lidera isso, que está acima de qualquer polarização, que é o Pablo Hortelado, e que apontou, né, que teria entre mais ou menos 185 mil pessoas, né, porque consegue contar as cabeças, com alguma diferença. 12% é a margem de erro. Porque antes, o que nós tínhamos nessas grandes manifestações? Área.
Numa Exato. área cabe tantos, mas você não sabe se a área, como é que ela está ocupada, se está ocupada embaixo de uma árvore, de um viaduto, como é que é. Agora, precisou muito mais. Bom, isso vai valer também para as manifestações de esquerda, de direita, não importa, mas se tem uma resistência a esses dados científicos, né? E com certeza vão ser questionados aqui, vão ser questionados. Né, professor, nessa Foram própria questionados. fala. Vão né? ser questionados. Agora, sim, vamos conhecer como é que foi, vamos conhecer o equipamento, vamos buscar informação nesse sentido. E assim, eu fico ansioso para que tenha uma manifestação, digamos, de esquerda e de novo, se consiga contabilizar, vai diminuir muito os números que são propagados, né? Porque é outro método, e também daí vai provavelmente haver contestação da esquerda. Sim. Tranquilo. Que faz parte, não É é? legítimo, Dentro faz parte. Mas o legítimo, a questão que eu coloco o Jacó é o seguinte, não é Desse processo. o debate, a contestação, Uhum. enfim, é livre, mas é tentar entender o processo da contagem das pessoas, tá, mas como é que foi montado isso? Não, se usou o critério A, B, C, científico, assim, assado. É esse avanço do debate que a gente não vê. Né? Não é porque... Por quê? Porque não é. Não, calma aí. Tem um processo científico que foi usado ali, vale para isso, vale para tantas outras coisas. Uhum. Questão das vacinas, né? Durante a pandemia, voltando de novo à questão da pandemia, era algo, não quero porque eu não quero. Não, mas por que não quer? Não se avançava no debate dos fatos em si, da análise dos fatos em si. O problema é que se coloca aquilo que eu me referi antes, você coloca paixão, você coloca outras questões que nesse momento não podem ser os critérios que vão definir. Né? Se você está brigando por disputas, por pertença, não, aqui é um outro dado, calma, tranquilo, vamos ver. A identificação com a liderança, seja ela qual for, não é, Sim. professor? E aí, pessoal, curtindo o episódio? A gente já vai voltar. Antes, um recadinho rápido. Você sabia que aluno da UX pode fazer cursos de extensão de forma gratuita? Isso mesmo! Todos os estudantes de graduação da UX podem usar suas horas complementares para fazer os cursos e se aperfeiçoarem, sem pagar nada mais por isso. No link ali embaixo, na descrição desse vídeo, você verá os cursos disponíveis em tudo que é campo de trabalho. Dá para fazer cursos de extensão na área de engenharia, informática, comunicação, marketing, gastronomia, administração, arquitetura, enfim, é uma infinidade de opções. Basta apenas ser aluno de qualquer curso de graduação da UX para aproveitar esse benefício. É algo que somente uma universidade com o tamanho da UX consegue fazer por você. Beleza, recado dado, vamos voltar para o episódio. Agora eu trago novamente para esse bate-papo as informações que você trouxe, professor, a questão da educação, mas trago a seguinte pergunta. Realmente, né, a educação nesse ponto objetivo que foi comentado aqui pelo professor Jacó, ela ajuda nesse critério, no pensamento crítico, nesse entendimento, nesse sair da bolha, né, para observar realmente esses fatos e pelo menos se abrir para poder ter a informação, buscar, vamos ver se é isso mesmo? Com certeza, mas eu acho que aí também tem que se buscar novas formas de pensar e de comunicar com as pessoas. É óbvio que a educação, no sentido lato, né, da pessoa ter mais acesso à alfabetização, a possibilidade, consequentemente, de ter mais acesso a dados, de buscar mais esclarecimento, isso, por óbvio, desde Sim. sempre ajuda que as pessoas Claro. sejam esclarecidas. Então, a resposta é sim, obviamente sim, que a educação é um caminho para poder tornar as coisas mais claras, mais transparentes. Mas se a gente for observar hoje, isso percentualmente, a população brasileira ela é muito mais educada em termos percentuais, o número de analfabetos é muito menor do que há 20, 30, 40 anos. E se for avançar mais no passado, mais ainda o percentual é maior. Não estamos ainda talvez no ideal, mas se avançou nesse aspecto. Mas a sociedade talvez esteja mais dividida do que estava no passado, mais polarizada do que estava no passado. Haja muitas vezes mais dificuldade de se repassar algumas informações do que havia no passado. Então, há um paradoxo aí, né? A sociedade se tornou mais educada no sentido de estar mais preparada, em tese, mas parece que mais resistente a algumas coisas, a buscar um conhecimento, a se informar um pouco melhor. Então, tem um paradoxo que aí os educadores, é uma questão que não é só da comunicação, mas é dos educadores, é da sociedade como um todo, e também da comunicação, também dos veículos de comunicação, sejam eles quais forem, sejam os veículos tradicionais, sejam os veículos de internet, os veículos de uma plataforma mais moderna,
de refazerem a forma de levar essa comunicação e levar essa informação, de fazerem a população que está em tese mais, ou com potencial pelo menos para estar mais esclarecida, absorver essas informações, consumir essa informação. Esse é um paradoxo, é uma dificuldade aí que tem que ser trabalhada, porque às vezes dá a impressão que não se avançou tanto, né, Jacó? Antes do prof, desculpa interromper, prof, teria uma ideia, Alessandro, por que eu te faço uma pergunta complexa, né? Porque quando a gente estuda a questão do rádio, por exemplo, da televisão, enfim, dos meios de comunicação, sempre a gente aprende que busca comunicar dentro de uma leitura, de uma linguagem daquele, né, daquele público que você está atendendo. Talvez seria um pouco disso, dessa comunicação com as redes sociais, enfim? Talvez tornar mais direta, mais acessível, mais próxima das pessoas a comunicação. Acho que sim, isso, como disse, para qualquer plataforma, é sempre uma busca, é sempre uma tentativa. Nem sempre se consegue, acho que em geral se consegue, mas nem sempre. Então, talvez aproximar isso um pouco mais da linguagem dos jovens, das pessoas que se comunicam de uma outra forma. Essa é uma tentativa que a sociedade, não só os veículos de comunicação, que a sociedade tem que fazer, entender o que são os anseios em termos de esclarecimento e de informação dessas pessoas, porque elas têm potencial, mais potencial do que os nossos antepassados tinham para se informar. Mas elas também, pelo momento que a gente vive de uma variedade enorme de possibilidades em termos informativos, você também não tem mais aquela seleção do que acontecia. Que o que era o trabalho, ainda de certa forma, mas era mais talvez no passado, o que era o trabalho da imprensa? Era uma curadoria da informação, né? Você tem lá X fatos que aconteceram por dia, mas você tem um espaço que cabe 10% daqueles X fatos. Então você vai selecionar aquilo que é mais importante, cada um no seu âmbito, né? Os grandes veículos nacionais informando de questões nacionais, os veículos locais falando dos veículos locais. Hoje você tem uma infinidade gigantesca de possibilidades de informação sobre tudo. E corre o risco de muitas vezes a pessoa, não por maldade, óbvio, não por falta de capacidade, mas por uma questão de interesse mesmo, ficar mais no nicho daquilo que interessa para ela. Eu gosto muito de música, por exemplo. Se eu entrar lá no YouTube e ficar clicando lá e o próprio sistema vai ler aquele meu gosto e vai ficar me oferecendo, eu vou ficar o dia inteiro ouvindo informações sobre música. O que é legal, atende ali aquele nicho do gosto da pessoa. Agora, antigamente você não tinha essa possibilidade, o que era ruim em termos de gosto pessoal, mas você, por obrigação, acabava recebendo mais informações gerais. Você tinha mais disponibilidade de outras informações, porque aquilo, essa curadoria, digamos, dos veículos de comunicação entendiam que era importante. Hoje a pessoa quer ficar ouvindo sobre o esporte X lá que ela pratica, que ela acha legal, ela pode ficar o dia inteiro se informando sobre aquilo e não sobre qualquer outra coisa. Então também furar um pouco essas bolhas, aí não a bolha política, do interesse político, mas do interesse das pessoas, e colocar a notícia de uma forma mais direta, mais interessante para as pessoas. Esse é um desafio que os veículos de comunicação têm hoje, de como trabalhar nisso, de como os veículos tradicionais se transplantarem também para essas novas plataformas e atingirem também esses novos públicos. Então, é uma questão da sociedade, que acho que extrapola a questão da comunicação em si. Professor. Muitos aspectos. Sim, educação é fundamental, tanto pensando a educação formal quanto a informal. Hoje a escola tem que dar conta de muitas coisas e a educação formal ainda não é prioridade, infelizmente, dos governos. Né? Ainda não é. Não é isso. Nós estamos vivendo aqui em Caxias do Sul essa realidade no estado do Rio Grande do Sul. Né? Não só na escola pública, mas na educação como um todo. Então também não dá para tão rapidamente jogar uma carga de responsabilidade sobre a escola, enquanto a escola não tem condições, né? Não tem condições. Faltam professores, estrutura, remuneração, planos pedagógicos, formação de professores, formação. Você quer que, às vezes, mudar todo o ensino médio, mas não se preparou os professores, então muda, não muda. Então, os governos, como um todo, têm muita irresponsabilidade no campo da educação, ou muita responsabilidade, enfim. E a comunicação, os meios de comunicação estão fora da escola.
não fazem parte da formação ainda, e a criança já teria que começar a se familiarizar com algumas coisas, entre aspas, discutir, que a criança não vai discutir, né? Mas lidar com algumas coisas do fenômeno da comunicação das redes sociais, do fenômeno da comunicação dos meios de comunicação, da comunicação pessoal. Isso ainda não acontece. É como se só depois isso viesse. Não, a criança já está profundamente envolvida pela comunicação. Então, acho que aí já era entender da importância da comunicação, mas ainda não está acontecendo. Agora, já é possível muita coisa, algumas iniciativas existem. Está longe da educação formal falar a comunicação ou conscientizar de que a comunicação é um direito. Está muito longe. Muito longe, inclusive de organizações da sociedade, né? De organizações políticas, organizações sociais. Não se discute a comunicação. Não se fala da comunicação. Não se trabalha a comunicação, ela ainda está fora disso. Naquele entendimento que as pessoas têm de que a educação é fundamental, que a saúde é fundamental, e são mesmo, ninguém debate isso, que o emprego é fundamental, mas o direito à comunicação é fundamental também. É fundamental. Né? É fundamental. E isso não faz parte de nenhum currículo, nem da educação formal, nem da informal. E muitas militâncias, inclusive políticas, desconhecem totalmente. Agora, acho que a imprensa tem um papel, acho não, todos sabemos, né, de educação muito importante. Né? Quantas realidades, quantos fatos, quantas informações, quantas questões que estariam escondidas são mostradas, chegam até as pessoas pelos meios de comunicação, pela imprensa. Desinformações super próximas, né? Como um trânsito, como um pagamento, como um esclarecimento sobre como deve fazer para obter determinado documento, né? Quanto à questão da saúde, educação preventiva, etc. Tudo isso, talvez para a maioria das pessoas, passa pela sua relação cotidiana com os meios de comunicação e hoje também com a comunicação que acontece nas redes sociais. Mas não vamos pensar que é só rede social. Os meios tradicionais têm uma importância muito grande, têm um peso muito grande, aumentou, com a pandemia aumentou ainda mais, e não vai perder. Às vezes a gente pensa assim, não, porque vai lá, perde aqui. Não, pode ir integrado, pode ir junto, às vezes só aqui, mas vai continuar existindo. Era uma questão que eu já ia trazer, os veículos, né? Os meios tradicionais continuam fortes, né, professor? E não é porque o Valim está aqui, mas as emissoras de rádio, elas cresceram. Elas cresceram. O rádio, o veículo rádio, as audiências aumentaram 86% por aí. E o rádio soube usar muito, talvez seja dos veículos tradicionais, aquele que melhor soube usar as novas tecnologias. Exatamente. Né? Isso um processo lá dos anos 90 ainda, que começou lá. E que a gente vê... Muito mais que a TV, por exemplo. Hoje é comum, né? Mas eu lembro da primeira vez que, estando fora aqui da cidade, eu consegui ouvir a rádio local. Aquilo foi um espanto, né? Foi uma coisa lá por 99, 2000. Sim, muito legal. Eu estava lá em Belo Horizonte e consegui ouvir um jogo que estava acontecendo aqui. Hoje isso é tão banal, né? Que as pessoas, mas isso expandiu, e é um exemplo antigo de uma coisa que acontece há mais de 20 anos, de quanto expandiu a capacidade do rádio de falar. E de se comunicar. E de permanecer. Hoje, podcast, por exemplo. Os podcasts, claro, são um formato que deriva do rádio tradicional. Perfeito. Outra questão é o vídeo, né? O vídeo como comunicação. Já há uns 2 anos atrás, a questão da transmissão de vídeo via internet é algo impressionante. Em 1 minuto de internet no mundo vai mais de 1 milhão de minutos de vídeo. Então, a internet, a propagação de vídeos, porque o próprio podcast ele surge originalmente quanto áudio, e muito é feito em áudio. Ele surgiu como áudio, depois... Hoje tem um videocast, que se chama, né, mais ou menos o que estaríamos aqui também fazendo hoje, né? Mas não importa, não se fica discutindo o que é o quê, né? Não importa o que está fazendo. Mas então, nós temos uma evolução. E
inclusive com esses novos formatos, a questão do jovem, que é a grande preocupação, né, Valim? O jovem, né? Nossa audiência está envelhecendo. Não, hoje você já tem, né, uma adesão em algumas plataformas associadas, etc., do jovem. E outra questão importante, e com isso termina essa parte. O conteúdo, não vamos esquecer o conteúdo. Porque às vezes a gente está com 1000 coisas ali, isso, aquilo, mas a questão fundamental, se não tem conteúdo, não há plataforma que vai salvar, a linguagem que vai salvar, os recursos técnicos, tem que ter conteúdo, né? Tem que ter conteúdo. E outro dado importante, então, como está a vida das pessoas, quais são as necessidades, os interesses, por onde está indo o cotidiano, é aí que a gente tem que grudar para produzir o conteúdo. É aí que vai sair o conteúdo inédito, inclusive, né? Porque quem é o real protagonista é o público, é a audiência. Algumas vezes ele vai estar transmitindo, mas a questão de conseguir fazer um processo de investigação, um processo de elaboração melhor dessa informação é do profissional. A gente não pode abrir mão disso. Claro que eu acho que junto com isso tem o desafio que também começa a se viabilizar mais, que é a questão do financiamento, né? Não dá para esquecer, né? Tudo isso custa, tem que pagar, as pessoas têm que viver, a tecnologia é cara, mas hoje também já temos um bom andamento nisso. A revista Piauí, por exemplo, que é muito conhecida no Brasil e uma revista de uma qualidade muito grande, ela cresceu, sobretudo, nos últimos tempos, com um público jovem. Então, é possível a gente ter lances assim que eu acho que mostram que vai havendo uma adesão desse público. E não dá para esquecer que o jovem, ele não é... todos gostaríamos de ser eternamente jovem, mesmo, mas não é. Ocorrem etapas na vida, mudanças na vida. E se os conteúdos estão associados a isso, aí que tem adesão. Por exemplo, está comprovado que a partir do momento que o jovem entra no mercado de trabalho, ele tem uma mudança comportamental, uma mudança de interesses. Ele precisa saber necessariamente de coisas que antes ele não precisava, né? Então, é aí que eu vou tê-lo, né? É aí que eu vou esperar ele nessa, às vezes, dobrada de esquina, né? Porque agora ele vai ter que sair de casa, ele vai ter que se preocupar, sei lá, com transporte, com direitos, com não sei o quê, né? Muita coisa. Então, é essa atenção que nós precisamos realmente estar atentos. Eu acho que houve o choque ali, né, Jorginho e Jacó, daquele primeiro momento que tudo começou a andar ao mesmo tempo, né? As plataformas tradicionais, as plataformas novas, e aí, por ser novo, né, obviamente as pessoas não sabiam o que ia acontecer, como ia acontecer. Eu acho que hoje já há uma acomodação. Se você pegar os veículos que, digamos, são o eixo da informação nacional, digamos, que são 3 grandes jornais, eles já eram 3 grandes jornais nos anos 90, nos anos 80, continua existindo, digamos, eles estão hoje em outras plataformas, eles informam em outras plataformas de um conteúdo diferente, mas digamos... As grandes emissoras de TV. As grandes emissoras de TV, as grandes emissoras de rádio, elas continuam presentes, embora dividindo o bolo com outras plataformas, mas se utilizando também dessas plataformas para ampliarem o alcance delas. Então, eu acho que hoje já há um momento mais de acomodação em relação a isso, a quem vai ficar. Todos vão ficar, como disse o Jacó. Tem empresas que, eventualmente, por uma questão, sei lá, administrativa, podem ficar pelo caminho, mas isso acontecia de empresas quebrarem, outras surgirem antes também, com empresas de todos os segmentos. Quantos jornais, em todas as áreas, inclusive da informação. Então, o pessoal, quebrou o jornal X lá, ou a rádio Y, tá, mas muitas vezes não tem a ver com o momento, tem a ver com questões administrativas daquela empresa. Isso é uma coisa. Ótimo. Então, acho que hoje já há uma certa acomodação, acho que os desafios hoje são outros, são esses que a gente comentou antes, né, de como levar esse conteúdo, como financiar a execução desse conteúdo, de como fazer com que as pessoas sintam ele mais interessante. Acho que são mais essas questões, e o combate às notícias falsas, né, e a qualquer tipo de desvalorização do papel da imprensa. Nós falamos antes aqui dos podcasts, né? Lembrando que as rádios estão estão veiculando, né, podcasts, quer dizer, não para o processo, né, de modernização, enfim, de estar alinhada com as novas linguagens, né? Sem dúvida. E para a rádio, o formato podcast tem tudo a ver. Tudo a ver. Ele é filho do rádio, né? É filho do rádio. Então, a integração é muito fácil. Tem algumas variações ali, digamos, do que vai ser feito
no formato que ele é transmitido, além do próprio rádio tradicional, mas são integrações que foram feitas de uma forma muito tranquila, né? Uma questão que eu gostaria de trazer, só retomando, que nós falamos aqui sobre o papel do jornalista, a importância dele, o trabalho de pesquisa, não é, professor e Alessandro? Mas a gente precisa lembrar também, mesmo sendo algo óbvio, mas estamos aqui no podcast, né, com os nossos internautas, que o jornalista pesquisa, ele lê muito, ele busca informação não só na formação sua enquanto jornalista, mas um complemento o tempo todo, né? O jornalista está o tempo todo buscando essas informações, então essa credibilidade, essa seriedade, ela vem já junto com o profissional, né? Quando apresenta a notícia para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. A gente está aqui com o Jacó, que é professor, jornalista e professor. Né? Então ele vai poder falar disso com muito mais propriedade. Mas para mim sempre, como estudante, é óbvio que as questões técnicas ali do curso de jornalismo sempre foram importantes, né? Como fazer a reportagem de TV assim, como as técnicas que existem técnicas para você possa escrever um bom texto de jornal. Tudo isso tem que ser aprendido e absorvido pelo jornalista. Perfeito. E a faculdade cumpre um papel importante nisso. Mas o que eu mais achei importante, o que eu mais achei interessante e acho que é o que hoje, talvez mais do que nunca ainda fosse importante para os estudantes, para quem está estudando e para quem que é jornalista, é você buscar a informação. O formato técnico ali é importante, mas eu aproveitei muito mais na faculdade aquelas e me trouxeram mais questões importantes para a minha formação enquanto jornalista, aquelas disciplinas mais teóricas que incentivassem a leitura, que incentivassem você buscar informação histórica, né? De como as coisas, por que elas são assim, por que o próprio jornalismo é feito dessa forma. A faculdade, para mim, tem um papel muito mais importante nisso do que propriamente nas questões técnicas, que ajudam, óbvio. E acho que esse é um caminho para o jornalismo, né, Jacó, mas para a sociedade como um todo também. Né? Não tenho dúvida. Eu lembro que há muitos anos atrás, um grande jornalista investigativo, um dos maiores do país, estava aqui na nossa universidade, o Carlos Wagner, que você estudou, inclusive, a história dele, né? Uhum. E ele disse, depois de um evento com os alunos, assim, professor, não se preocupem tanto com o estudo da tecnologia tal, do programa tal. O pessoal devia saber história contemporânea, história do Rio Grande do Sul, história econômica, história política e tal, porque nós temos a tarefa de relacionar os contextos para que as pessoas entendam a realidade que elas estão e conseguir fazer essa tradução. É verdade. Então, o jornalista, até nas diretrizes nacionais de formação dos jornalistas, é colocado isso pelo MEC. Ele deve ser um certo intelectual nesse sentido. Eu acho que vai bem na linha que tu coloca. Vai. Entender como é que funciona a teoria da informação, da comunicação, porque é fundamental isso. Você não pensa que transmitiu a informação, pronto, as pessoas vão acreditar. Né? Eu sou o dono né? Eu tendo o microfone, eu tenho a condição de propagar uma informação, uma ideia, e as pessoas, ao receber... Não, essa é uma teoria muito simplista que nem vale mais. Né? Uhum. Então nós temos muita complexidade que é estudada, mas e muito da realidade também. Por exemplo, hoje nós temos que entender que o nosso resultado que nós temos no nosso Brasil tem muito a ver com o crescimento demográfico, com a urbanização, com as culturas diferentes que estão aí, né, os choques que temos aí, o processo histórico que desenvolvemos ou que não desenvolvemos. Senão a gente não consegue entender por que as pessoas estão pensando assim, assado, e não consegue traduzir os fatos. Esse papel é importantíssimo. Essa formação intelectual do jornalista é uma coisa que tem que ser muito cuidada, e ela é permanente. Na faculdade se coloca também fundamentos, etc. Agora, a pessoa tem que ler, tem que buscar, tem que ter uma coisa que, né, nós um pouquinho mais velhos na história sabemos, fontes confiáveis. Né? Que o jornalista não está preocupado só em publicar, ele tem que ter, apurar esses fatos, investigar esses fatos, falar da questão das fake news. Né? Quem é que realmente vai me dar uma informação segura sobre isso? Desinteressada, no sentido de objetividade. Né? Então, acho que sim. E aí, o Valim recupera uma questão que é fundamental, né? Que é a questão, a gente fala do jornalista, mas a questão que todo jornalista, no fundo, é repórter. É reportar-se a.
nos reportamos à realidade, nos reportamos aos fatos, nos reportamos àqueles que são os reais protagonistas. Nós não somos os protagonistas dos fatos, mas nós vamos a eles. E aí é que nós recolhemos essa realidade com uma capacidade de análise nos dada pela formação e contínua, para que possamos fazer com que as pessoas consigam entender melhor os fatos e gerem as suas opiniões. O principal papel do jornalista nunca foi e nunca será opinar. Será proporcionar informações, contextos, dados, para que o cidadão, a cidadã, possa exercer o seu direito de decisão, possa exercer bem o seu direito de opinar. Essa é a nossa contribuição. Assim como o médico se preocupa em dar as informações, em fornecer, né, o tratamento adequado para a saúde, nós temos que fornecer as condições para que a pessoa consiga ter opinião, né, ter autonomia. Hoje se fala muito em autonomia, né, em ter condições de ter essa autonomia, de ser protagonista da sua história. E é através desse papel que nós temos. Perfeito. O tempo passa rápido. Né? Já acabou? Já acabou. Teríamos muito podcast mais. Pode ir 3 horas. Pode ir 3 horas, né? Mas a nossa produção. Depois faz uma série, né, Valim? Faz uma série. Vamos fazer. Boa ideia, professor. Vamos continuar esse bate-papo super gostoso. Quero agradecer a presença de vocês dois. Para mim foi uma grande honra, né, poder conversar com o professor Jacó, meu professor, meu colega também, jornalista Alessandro Valim. Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que vocês contribuíram muito, né, para o crescimento aí do jornalismo. E deixo os microfones aqui abertos, né, para deixar uma mensagem ou para os estudantes ou para os internautas que estão nos acompanhando aqui. Só para agradecer pelo convite, agradecer pela conversa aqui com o Jacó, contigo, Jorginho, que foi sensacional, e que as pessoas tenham essa visão, seja estudante, seja a comunidade acadêmica como um todo, a sociedade como um todo, né? O jornalismo é fundamental para nós. O jornalismo, a comunicação, né, operada pelo jornalismo, mas a comunicação como um todo é fundamental, é importantíssima para o nosso dia a dia, assim como outros direitos básicos são importantes, a comunicação também o é, e por isso ela tem que ser entendida, debatida, obviamente, mas defendida, que as pessoas entendam a comunicação como um direito delas, para que possamos nos desenvolver como sociedade, para que as coisas possam, felizmente, e acho que apesar de todos os pesares, continuarem evoluindo. Eu lembro sempre de um exemplo que o professor e jornalista Pedro Osório dava. Ele trabalhou anos na Unicinos, não sei se ainda está trabalhando, e foi diretor da TVE, assim por exemplo. Ele dizia assim, se quiserem fechar um veículo de comunicação, provavelmente não vai haver manifestações lá na frente, defendendo, não, ser dos funcionários e alguns, né? Agora, fechar um hospital, fechar uma escola, assim. Então, quer dizer, ainda não se tem o entendimento da importância do papel que a comunicação realmente tem. Então, se nós queremos um acesso à democracia entendida como direitos da cidadania, nós também temos que entender que passa pela comunicação, senão a gente não vamos perder a liberdade. A primeira liberdade, o Valim lembrou, é a liberdade de expressão, né? Essa é realmente a primeira tirada, mas é a primeira que é manipulada ou tirada, enfim, depois vem todas as outras liberdades e os outros bens que nós precisamos para uma qualidade de vida. Esqueci de falar isso, até tinha anotado, mas hoje, vejam, um dos papéis que a educação e a comunicação têm que pautar, e às vezes é uma pauta difícil, etc., mas é a questão ambiental. É a questão ambiental. Nós estamos num momento assim, decisivo e talvez até já com algumas consequências que não temos mais como reverter. Mas isso deve ser uma pauta permanente em todos os lugares, mas se a comunicação não lembra disso, ela vai passando. Então teve as tragédias aqui no nosso estado, foi um momento muito lembrado. Mas se nós não, na nossa pauta cotidiana, não vamos mostrando como isso está presente, isso não é mais agenda de debate, nem do cidadão comum e nem dos parlamentos, etc. Então vejam aí a responsabilidade que o jornalista tem nesse momento. Perfeito, muito obrigado, pessoal, e vamos pensar na série de jornalismo. Tá certo, forte abraço. Valeu. Valeu, Alessandro, valeu, professor. Você conferiu mais um episódio do UX Play Podcast.
Não esqueça de dar o like, compartilhar o conteúdo ou deixar o seu comentário. Os nossos episódios estão no YouTube e também no Spotify ou no @uxplay, no Instagram, no Facebook, no TikTok ou no Twitter, que agora é X. Um forte abraço e até o próximo!